Hoje fazem exatamente 34 anos que nós nos unimos como marido e esposa e nos tornamos uma só carne. Renovamos esse laço em 2008, se eu não me engano, já na casa do Senhor, ali na congregação, nós fomos missionários. Então, gostaria de dizer algumas coisas nessa data tão especial à minha linda e maravilhosa esposa. Amém? Antes de transmitir a palavra, né? Apesar que não pode ofuscar o brilho da mensagem, o que eu vou falar para ela, né? Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Amém? Provérbios 31, no versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Amém? Deixe-me, ao meu modo de ver essa mulher virtuosa, quando mulher virtuosa, quem a achará? É impossível achar essa mulher virtuosa, no caso eu, na pessoa de Lucineide, na pessoa humana de Lucineide, se Deus não a tivesse colocado em meu caminho. Seria impossível encontrá-la se Deus não tivesse traçado, então, esse propósito de encontrá-la e nessa qualidade de mulher virtuosa, tivesse marcado um encontro tão maravilhoso, para que pudéssemos hoje, então, diante dessa mulher virtuosa que você é, estar comemorando na casa do Senhor, junto à igreja do Senhor, que Deus nos confiou, 34 anos de fidelidade e união em uma só carne. O coração do seu marido confia nela e a ponto de ela me medicar, dominar até os meus remédios e eu jamais questioná-la. O que será que eu estou tomando? O que será que ela está me dando? Porque eu confio em você, Lucineide, sei que você tem o melhor para mim, jamais irá querer o meu mal. Vai muito além disso. Eu confio em suas ações, confio nas suas expressões de mulher virtuosa do lar, de mulher temente a Deus, da mãe de família que você é. Para mim, amados, eu confesso diante da igreja, são 34 anos de felicidade. Ela lhe faz o bem e não o mal, né? Todos os dias da sua vida. E isso, todos os dias da minha vida, tenho certeza que em suas orações, mesmo estando longe do caminho do Senhor, como eu andei por muitos anos, mas eu sei que você sempre me entregou nas mãos deles. Resultado disso é a prova de estar aqui hoje, mulher virtuosa, de interceder pelo seu marido. Então, a você, Lucineide Lopes Lima dos Santos, minha esposa, né? A qual Deus preparou, guardou para mim. Quero confessar diante da igreja que sempre te amarei e continuarei te amando, até que um dia a morte venha e leve um de nós. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe e continue abençoando essa união. Amém? Lindo. Tem que dizer alguma coisa, né? Não. Deixa eu iniciar por ela. Sou grato a Deus por ter encontrado você, meu marido, por você ser o homem que você é. Eu sou grata realmente a Deus, né? Que primeiramente Ele colocou você no meu caminho. Eu, aquela menina ingênua, né? E você me conquistou. E até aqui estamos nós,
entre empurrões, barrancos e tudo, e felicidade, né? E sou grata a Deus pela família que você me deu, nossos filhos, e que também peço a Deus, né, que Ele possa nos ajudar a prosseguir, caminhar lado a lado, até que a morte nos separe, que assim seja feita a vontade do Senhor. Então, feitas as honrarias, grato a Deus por esse momento, queridos. Nós temos uma mensagem da parte do nosso Deus que nós começamos em Hebreus, capítulo 6. Quem lembra? Eu acho que eu sou o pastor que traz duas Bíblias para a igreja, porque caso uma descarregue, né? Tem a outra, né? Então a gente pregou, através do Espírito Santo de Deus, no capítulo 6 de Hebreu. Quem lembra os versículos? De 1 a 3. E hoje nós estaremos então dando continuidade a esta mensagem, né? E nós iremos prosseguir também nos próximos domingos, no capítulo 6 de Hebreus. Hoje nós estaremos lendo do 4 ao 8. Né? Deus quer falar muito à nossa igreja. É um texto um tanto quanto difícil de entender, de interpretar, de aplicar, porque cada pastor, cada liderança, cada denominação tem a sua visão particular de interpretar, mas nós batistas temos uma, e eu acredito na palavra de Deus e creio que essa é a verdadeira, para que nós possamos colocar a nossa vida no centro da vontade de Deus. Amém? Então, nós estaremos lendo em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4, que diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria ou ignomínia, né, que muitas Bíblias estão dizendo aí que significa zombaria, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aquelas que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Amém? Até aqui. A partir de domingo, nós estaremos então concluindo, ou dando continuidade a essa mensagem, porque eu não sei exatamente onde nós iremos parar hoje. Eu sei que ela é muito rica, e nós precisamos extrair o máximo para fortalecimento da nossa fé em Cristo. Então, curve sua cabeça. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te damos graças. Um dia especial na tua casa, um dia maravilhoso, Pai, na tua presença, onde o Senhor renova as nossas esperanças no Senhor, onde o Senhor nos mostra, Pai, através dos teus ensinamentos, como nós devemos proceder. Então, Pai, guia-nos conforme a tua vontade, dentro daquilo que o Senhor já colocou no nosso coração, Pai. Abre a nossa mente, prepara, Pai, o nosso coração, o nosso entendimento, para receber o alimento espiritual que é a tua palavra. Guia-me, ó Pai, na vereda que o Senhor já preparou para a edificação das nossas vidas. Assim eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero fazer aqui uma separação primeiro, porque o autor de Hebreus, ele faz uma pausa muito categórica
Entre o capítulo 5, a partir do versículo 11, ele faz uma pausa. Ele vai fazer essa pausa até o versículo 6 do capítulo 12. Ou seja, do capítulo 4 ao capítulo 5, ele vai falar de Jesus Cristo, do sumo sacerdote eterno. Ele vem falando de Jesus Cristo e anunciando a pessoa de Jesus Cristo. Mas quando ele chega a partir do versículo 11 do capítulo 5, ele dá uma pausa nesse argumento, e ele vai tratar de um assunto muito importante, que também será muito útil para a nossa vida. Não só naquela época, que é uma advertência contra a apostasia. Nós vimos no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 3, que o autor de Hebreus, ele estava preocupado com os hebreus, que estavam sendo perseguidos pelos seus compatriotas, por não guardarem a fé e não crescerem, não ter um nível elevado de conhecimento da palavra de Deus, e eles estavam apostatando da fé, onde pelo tempo que eles já tinham ouvido a palavra de Deus e não tinham avançado nesse crescimento do reino. Então vem uma advertência e um cuidado que nós devemos crescer espiritualmente. E eles estavam presos, ainda que nós trouxemos várias referências ao princípio, ao leite materno. Ou seja, eles confessaram Jesus Cristo. Obrigado, meu querido. Eles confessaram Jesus Cristo, eles arrependeram-se dos seus maus caminhos, mas eles estagnaram ali a sua fé, tão somente ali, e estavam guardando isso. E só que a advertência é porque quando o tempo da adversidade vem, facilmente eles cairiam, e isso é notório até nos dias de hoje. Quando você não tem raízes, quando você não está profundamente alicerçado, facilmente cairá. Então vem essa advertência, eles estavam presos, e nós citamos, né, se eu voltar um pouquinho aqui a mensagem, deixa eu ver se eu tinha ela. Que era, voltei aqui, a origem e a inspiração das escrituras que a gente viu, mas eles estavam guardando os firmes fundamentos, né? Ou seja, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Quem lembra? Quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo? Todo cristão passou por isso. Arrependimento, fé, ressurreição. Todos nós que acreditamos em Cristo, só estamos em Cristo porque nós nos arrependemos do nosso mau caminho, guardamos a nossa fé e cremos na ressurreição de Cristo. Sim, esses são os 3 pontos fundamentais, e eles estavam presos nele. Não estou dizendo que você não deva guardá-los, só que você deve avançar no reino, manter eles sólidos. Eu estou aqui porque eu creio em Jesus Cristo, isso é fé. Eu estou aqui porque eu me arrependi de ter andado por 20 ou 30 ou 40, não importa quantos anos, longe dos caminhos do Senhor, mas eu me arrependo. Isso é fundamental para você evangelizar, para você pregar na vida de outros e anunciar a ressurreição. Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, o qual lhe deu vida. Esses são os 3 fundamentos elementares, ou os princípios, né, da doutrina de Cristo. Nós trabalhamos eles, trouxemos referências bíblicas. Sim ou não? Sim. E hoje, voltando agora para a pregação de hoje, nós estaremos então tratando, amado, de algo, como eu disse, como algumas igrejas, algumas denominações, é por isso que eu digo que ele é difícil de entender, até difícil de se interpretar, porque vai falar a respeito da salvação a partir do versículo 9, e nós estaremos pregando, se Deus quiser, na próxima semana, mas temos que ter cuidado, porque existem alguns cristãos, e através de ensinamentos dos seus líderes cristãos, que acreditam que a salvação se perde.
E é justamente isso que Deus quer trabalhar em nossas vidas, através da orientação do Espírito Santo, através da leitura, através da palavra. É que nós não tenhamos dúvida quanto a isso. O cristão, ele tem que ter certeza daquilo que lhe é apresentado, daquilo que lhe é anunciado. Não podemos dar continuidade em algo que seja obscuro. Não tenho certeza se eu terei um resultado positivo. Se temos um resultado negativo, logicamente nós nem iniciaremos. Mas se nós tivermos já, através dos olhos da fé, que temos um resultado positivo, certamente, amado, nós investiremos. Então, é diante disso que nós precisamos, então, mergulhar e ficar atento ao que Deus quer falar às nossas vidas hoje. E para que isso seja possível, amado, tratar esses procedimentos, esses pilares da fé, com relação à salvação, nós precisamos tratar, então, primeiro, o que quer dizer apostasia. A definição de apostasia, conforme Hebreus 6,4 nas Escrituras, significa abandono ou disserção, o declínio da fé. O comportamento apóstata caracteriza uma rejeição definitiva à verdade, ou seja, a palavra de Deus é uma rejeição definitiva. Eu vou lendo e depois eu vou estar explicando. Pode ser uma palavra grega, originalmente apostasia. Originalmente a apostasia não é encontrada no Antigo Testamento. Mas, na Septuaginta, essa palavra é utilizada várias vezes para traduzir diversas expressões do hebraico que denotam um estado de rebelião contra Deus. Abandono de Deus, mandamentos e profanação do sagrado. Josué 22, 22 e Deuteronômio 13, 13 e Sofonias 1, 4, 6 e 8 e Crônicas 29, 19. No Novo Testamento, a palavra apostasia é utilizada originalmente apenas 2 vezes. Ou seja, dentro do seu contexto original, ela vai ser usada para exemplificar várias situações, mas fora do contexto original. Mas originalmente, ela só aparece 2 vezes. Em Atos 21, 21 e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Na referência do livro de Atos, curiosamente, a palavra apostasia é aplicada se referindo ao apóstolo Paulo, quando ele foi acusado, maliciosamente, de incitar os judeus e se desviarem da lei de Moisés, quando ele anunciava Jesus Cristo, que só teria salvação através de Jesus Cristo e não de guardar a lei como eles acreditavam. Então, eles acusaram Paulo de estarem apostatando da fé. Mas nós vamos trazer, de fato, o que realmente significa apostatar da fé. Todavia, existem várias referências que tratam da apostasia e trazem advertências sobre seus perigos para a igreja, como 1 Timóteo 4:3, do 1 ao 3, e 2 Timóteo 4, versículo 2. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, nós vamos estar vendo tudo isso. O próprio Jesus adverte acerca da apostasia, destacando que ela cresce em momentos de crise, ou seja, nas adversidades. E ela é motivada por falsos mestres, falsos ensinos. Veja o que eu estou dizendo na introdução. Muitas pessoas, muitos líderes, muitas igrejas, porque existem várias denominações espalhadas, têm a sua maneira de interpretar a palavra de Deus e lançam isso ao seu próprio entendimento, fugindo do que a Bíblia originalmente ensina, e passa isso para os seus ouvintes, espectadores, para os seus leitores, e muitas vezes eles acreditam naquilo que está sendo pregado, e no momento de crise, eles buscam essa força que foi pregada, ou algo positivo que possa lhe induzir a continuar, ou lhe assegurar, mas não tem base. Com isso, eles esfriam da sua fé,
esfriam dos ensinamentos e eles vão apostatar da fé que tinham antes. Então, o apóstolo Paulo lutou bastante contra a apostasia dentro das comunidades cristãs de sua época. Ele mesmo relata 2 exemplos de pessoas que apostataram da fé e lhe causaram muitos danos. Aí eu fui pesquisar tudo isso hoje. Mergulhei aqui. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. São as palavras de Paulo. Para que aprendam a não blasfemar. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, 19 e 20. Esses, o que é que eles faziam? Eles eram falsos mestres e pregavam, dizendo que a ressurreição já havia acontecido. Qual o perigo disso? É que os ouvintes acreditavam que já estavam vivendo dentro do dentro do estado de pós-ressurreição. Paulo vai contra eles e está dizendo assim, os quais, eu entreguei a Satanás. Eles rejeitavam esse tipo de pregação. Então nós temos que ter cuidado com essa apostasia. Nós temos que ter convicção. E Paulo combateu essas heresias em 1 Coríntios 15 e especificou exatamente no capítulo 15, do versículo 12 ao 15. Quando ele vai falar da ressurreição de Cristo, né? Está exatamente ali em 1 Coríntios. Então, diante disso, nós temos alguns pontos. A importância de se manter firme na fé. Se manter firme. Paulo recomenda por 3 princípios básicos. Por 3 princípios básicos. Nós sabemos que as cartas de Paulo, não só a Timóteo, mas ela está baseada, ela está afirmada nesses 3 princípios. E eles são chamados de 3 princípios básicos, porque é fé, esperança e amor. Tudo que fizermos como cristão tem que ser motivado pela fé. Essa fé tem que estar em evidência. Temos que ser perseverante, ainda que o cenário, ainda que todo o contexto, ainda que toda aquela realidade não pareça favorável, a nossa esperança tem que estar viva, porque a nossa fé é quem nos conduz. Mas por que Paulo fala de fé, esperança e amor? Porque se nós fizermos tudo isso só pela fé, e ainda que a minha esperança seja viva e ela não morra nunca, mas se eu não fizer isso por amor, não valeu nada. Então nós temos que ter cuidado. Temos que ter a leitura da palavra em dias, o estudo da palavra de Deus em dias, porque ela vai manter a nossa fé viva, levando-nos a uma esperança. Que é a esperança traduzida? Não é Cristo? E nós devemos fazer isso, essa busca por amor. Por que por amor? Porque Ele nos amou primeiro. Então, partindo desses 3 princípios, a importância de se manter firme na fé, que é a fé, esperança e amor. Nós temos alguns pontos, né? Isso aí está lá em 1 Coríntios 16, 13 e 14. Nós devemos também ficar alertas, permanecer firme na fé, está lá, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas por amor. 1 Coríntios 16, 13 e 14. É a recomendação de Paulo. Fiquem alertas, fiquem atentos, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas. Por quê? Porque, amado, diante das circunstâncias, e nós nunca estamos sempre no melhor, ou pelo melhor, em toda situação, né? Em algumas delas, nós vamos estar machucados, nós vamos estar feridos, nós vamos estar em falta, nós vamos estar não agradando a Deus, e isso gera como um testemunho de fé. Por isso, alerta que nós devemos ter esse cuidado. Quando ele fala, ele chama a atenção, fiquem em alertas. Porque se desmotivarmos, à medida que os outros percebam, sabe qual é a fala?
é cristão. O irmão Alex é cristão, é diácono da igreja. Mas está passando por uma coisinha simples. O homem já caiu. Está vendo a importância de permanecer, de estar atento, a fazer com fé e não importa a circunstância? Temos que passar a esperança. O que eu estou passando diante das situações é pessoal. É comigo. Mas a palavra de Deus não vai tratar todos de igual modo. Aquilo que eu estou passando é para o meu crescimento. A palavra de Deus vai trazer através de mim, mesmo que o cenário não esteja favorável para mim, mas para outras pessoas, para aqueles que nos assistem, deve ser positiva. Nós devemos passar isso com fé, esperança e amor. E qual o propósito do autor? Qual o propósito do autor? É advertir os hebreus. Advertir para que não caiam, não declinem da sua fé exatamente nesses momentos difíceis. Exatamente nas circunstâncias pela qual a nossa fé, como que se ela pudesse, não deve nunca, a nossa fé não deve oscilar. Hoje a minha fé em Deus está em alta. Mas ontem estava tão baixa, rapaz. Eu tive uma crise e aí, assim, não podemos. A nossa fé, ela cresce todo dia um pouco mais. Essa fé tem que estar em evidência. Então, essa é a advertência do escritor ao seu público. E por que não a nós hoje? Se nós somos, amado, muitas vezes levado a um campo de batalha espiritual, aonde precisa se trabalhar a nossa fé. Deus sabe que nós sairemos vencedores, mas você não sabe. Não sabemos. Por quê? Porque como pessoas nós somos pequenos e limitados. Então nós precisamos e devemos, não só precisamos, como devemos ser trabalhados, melhorados, aperfeiçoados, para que possamos então avançar no reino. Então, a advertência. Também, a descrição da apostasia. 2 Pedro. Abre aí, vamos abrir um pouquinho 2 Pedro? É um pouquinho à frente, né? Descrição da apostasia. Exposta em... Eu pulei, era a descrição da apostasia, é Hebreus 10, 23. Depois nós voltamos aí, vou deixar até marcado, já abri. Deixa até marcado aqui, que nós vamos também para 2 Pedro. A advertência. É isso mesmo, a descrição da apostasia, Hebreus. Só é voltar lá um pouquinho, né? Nós estamos em Hebreus, só é uma... 10. Do 26 ao 31, para a gente saber um pouquinho do que se trata exatamente, a descrição de uma forma mais concreta, descrição da apostasia, exposta em Hebreus 10, do 26 ao 31, e diz assim: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Amado, o que o autor aqui está dizendo, e ele está citando uma passagem de Paulo, ele está dizendo, olha, se pela lei de Moisés, pela testemunha de 2 ou 3 pessoas, vocês estão condenados,
Imagina, pelo maior preço, pelo sangue derramado do próprio Jesus, quando deu a vida por você, de forma incondicional. Ele não perguntou se você um dia aceitaria. E o que ele está dizendo é que, se a gente voltar lá no contexto da história, do versículo 6, do capítulo 6, olha, quando ele diz, a partir do 4, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foi iluminado, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caírem. O que ele está dizendo, amado, é que essas pessoas, se fingindo cristãos, se fingindo crentes convertidos, receberam essa palavra, mas olha, não foi uma palavra qualquer. Entendam, eles receberam o melhor de Deus, a boa parte perfeita, que é Jesus Cristo. E uma vez que rejeita essa palavra e esse sacrifício, essa palavra de salvação e esse sacrifício perfeito, não tem como eu sacrificá-lo uma segunda vez. Ou seja, amado, uma vez salvo, uma vez convertido verdadeiramente, você está salvo, e salvo para sempre. Você é o máximo de Deus pela nossa vida. Não espere mais o máximo de Deus aqui na terra. O máximo de Deus agora para a nossa vida já está guardado. Senão estaria anulado o sacrifício de Cristo na cruz. O melhor de Deus, entenda isso hoje, para a tua vida aqui na terra, foi Cristo sacrificado pelos meus e pelos seus pecados. Essa foi a oferta viva de Deus para com a nossa vida. Você, pai, você, mãe, teria coragem de dar o teu filho para salvar vidas? Vidas que são ingratas, vidas que não reconheceriam, como muitos temos dentro da própria igreja, amado. Não estou falando especificamente da igreja em Calumbi, não é isso. O pregador ele não pode se limitar às quatro paredes da sua igreja, mas dentro da igreja de Cristo existem pessoas que infelizmente não estão salvas, porque verdadeiramente não aceitaram Jesus Cristo, confessaram da boca para fora, não receberam o melhor de Deus e vivem as suas vidas, voltam a cair ao costume do velho homem, aos costumes do corpo, voltam a pecar. E o melhor de Deus para a nossa vida, amado, Deus já entregou. O melhor de Deus para a nossa vida, Deus já enviou. Foi Cristo. E Ele olhou para mim e para você e viu que não éramos perfeitos, mesmo antes de termos vida. E Ele saberia que em determinado ponto da nossa vida nós o negaríamos. Mesmo assim Ele disse sim. Mesmo assim Ele se submeteu. Mesmo assim Ele disse: Pai, eu vou me entregar por amor. E por que, se nós já recebemos o melhor de Deus, no nosso entendimento, por que nos dá o direito de brincar com o Filho de Deus, com o sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz, a ponto de brincar com a nossa fé, a ponto de brincar, a ponto de perceber que Ele de fato morreu, mas não de perceber que precisamos verdadeiramente estar convertidos para que possamos ser salvos? Porque, amado, há uma diferença do salvo, do verdadeiramente salvo, quando crê com a tua boca e com o teu coração, quando com a tua boca confessares e crê com o teu coração, do que aqueles que só confessam com a boca, acham que tem Jesus Cristo. Nós não podemos invalidar o sacrifício de Jesus Cristo, dizendo assim: olha, mas fulano era crente e vive pintando e bordando, é por isso que eu não acredito em salvação. Então, amado, ele não era convertido. Verdadeiramente ele nunca foi. Quando você é alcançado pelo Espírito Santo e essa salvação cai sobre você, você agora entra num estado de santificação,
de regeneração, e ao ponto que você vai se regenerando através do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai te santificando, e à medida que o Espírito Santo vai santificando a tua vida, você vai deixando os costumes da carne, os prazeres da carne, os costumes do mundo. Eles vão vir à nossa mente, sim, para tentar nos derrubar, para tentar nos afastar. Aí é onde a fala parece dura, ela parece de uma frieza do autor, quando ele diz, é impossível, pois aqueles que uma vez, no versículo 4, do capítulo 6, uma vez iluminados através do Espírito Santo, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro, sabe de todas essas coisas, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los. Não é que o agir de Deus é impossível para torná-los, é porque esse, amado, de fato, nunca foram renovados através do Espírito Santo. Mas se, de fato, você está selado com o Espírito Santo, e você verdadeiramente está convertido, eu não estou dizendo que você está livre do pecado, longe disso, a palavra de Deus nunca disse. Nós estamos sim sujeitos a pecar. A diferença é que agora nós não somos mais escravo do medo, escravo do pecado. Ele pode até bater a nossa porta, podemos até cair, mas se cairmos, aquele que nos salvou, que nos regenerou, é fiel e justo para nos perdoar, porque verdadeiramente você foi salvo. Entenda que existe uma classe de pessoas que frequentam igrejas cristãs, evangélicas, mas que não são convertidas verdadeiramente. E essas pessoas estão a fazer e a brincar com a palavra de Deus, fazendo ou transmitindo do seu jeito, de alguma forma, que a palavra de Deus é heresia. Temos que ter, então, a fidelidade de andar em comunhão com Deus. Eu falei para a gente deixar lá em 2 Pedro, não foi? Capítulo 2, versículo 20, 22, que qual a consequência da apostasia? Aqueles que ficam apostatando da fé. Segunda Pedro 2, do 20 ao 22. Diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Amado, quando a pessoa não é conhecedor da palavra, existe um peso sobre a sua vida por conta da incredulidade. Mas o que Pedro está dizendo aos seus ouvintes é que o estado deste, que se tornou participante da palavra de Deus e não verdadeiramente foi convertido, mas ele conhece os princípios básicos da fé, do arrependimento, da ressurreição de Cristo, mas ele não se converteu de fato. Ele está dizendo que pelo conhecimento que ele tem, o estado deste é pior do que aquele incrédulo. Seria melhor que nunca tivesse entrado em nenhuma igreja e ouvido a palavra de Deus. Agora, querido ouvinte, você que está ouvindo essa palavra hoje, eu vou repetir, viu? Do 20 ao 22. Não sou eu que estou dizendo. Portanto, se depois de você, vou trazer assim para os dias atuais, uma tradução da PIB, né? Portanto, se você, depois de ter escapado das investidas de Satanás no mundo aí fora, e mediante o conhecimento do Senhor que você tem, Jesus Cristo, se deixar ser contaminado de novo, está vendo aqui? E deixar ser vencido por este mundo enganador, pela investida de Satanás na tua vida, o seu estado
se torna pior do que como você chegou. São duras as palavras, não são? Sabe por quê, amada, elas são duras? Porque Deus nos chama para a perfeição. Não que nós vamos nos tornar perfeitos nessa caminhada, mas nós vamos nos aperfeiçoando. E uma vez que estamos com Ele, só seremos aperfeiçoados na glória. Mas aquele que com suas imperfeições mundanas não pode ser aperfeiçoado no reino de Deus. Ele tem que ser moldado aqui, ele tem que ter deixado de lado todas as suas transgressões, todas as suas vontades, todo o seu estado pecaminoso, ser convencido que isso é um atraso na tua vida cristã. Sabe o meu conselho para a tua vida? Zela da tua vida espiritual, zela da tua comunhão com Deus, zela do cuidado que a igreja quer ter com a tua vida. Muitas vezes nós não nos atentamos quando a igreja chama para um estudo, quando a igreja chama para uma palestra, para uma conversa, mas eu ando do meu jeito, eu não me atento às orientações, eu acho que é o pastor, mas eu tenho diferença com o pastor, e por eu ter diferença, eu vou se eu quiser. Amado, esquece o pastor. O pastor é passageiro. A palavra de Deus é eterna. Ela quer te levar para a eternidade. Se não tirarmos essas diferenças humanas da nossa vida, nós também estaremos então impedindo a perfeição da palavra de Deus na nossa vida. Nós estamos correndo o risco de estar apostatando da fé. Sabe qual a gravidade da apostasia? A gravidade da apostasia está em 1 Timóteo 4:1. Volta aí. Não tenho pressa na mensagem. Volta um pouquinho. 1 Timóteo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Temos que estar... A palavra de Deus nos adverte. Então, se ela nos adverte, ela então nos chama ao quê? A permanecer em comunhão com Deus. Se damos mais ouvido às coisas do mundo, nos afastamos das coisas de Deus para a nossa vida. Mas se ela nos adverte quanto ao que a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem aos espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então isso me gera um cuidado. Eu tenho que estar precavido. Então eu tenho que tenho que me prevenir contra esses falsos ensinos, contra as investidas do inimigo. E qual seria? Permanecer em comunhão com Deus. Volta aí, João, vamos abrir lá. É um pouquinho cansativo abrir a Bíblia, mas eu sei que é edificante. Abre aí. Eu poderia estar colocando os versículos todos aqui na mensagem. Mas uma vez que eu não coloco, eu abro a Bíblia com vocês. Abre aí, João 15, do 4 ao 5. Diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Está vendo? Olha a advertência lá em Timóteo que eu tenho contra a apostasia, nas investidas do inimigo. Isso me leva a permanecer em comunhão com a igreja. E se eu não estiver ligado na videira que é Cristo, a produzir ramos bons que deem frutos, jamais eu vou conseguir como pessoa. Posso ter o melhor
vocabulário, a melhor simpatia, o melhor dialeto, o melhor perfume, a melhor roupa, me apresentar com uma fala muito bonita, mas isso é pessoal. Mas quando eu estiver na permanência, ligado em Cristo, a permanência em Cristo, quando eu chegar a falar do amor de Cristo, não sou eu que preciso convencer ninguém, não é você que precisa convencer ninguém. É o Espírito Santo que está em você através da comunhão que você tem em Deus. Esse sim vai falar por você. Amém? Qual outro ponto? Contra a gravidade da apostasia. Primeiro, prevenção da apostasia que a gente viu aqui em João. Estudar a palavra de Deus, amado. A gente leu lá, né? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Que fica apto e perfeito para toda boa obra. Quando você estuda a palavra de Deus, você está apto a ensinar. E aquele que ensina é ouvidor da palavra de Deus. Ou é ouvidor também. Como? O ouvinte não tem conhecimento, mas ele tem dificuldades. Ele tem necessidades. Você, com a sabedoria do Espírito Santo, escuta, mas domina a palavra de Deus através do estudo que você está fazendo, do tempo que você está dedicando. Aí agora você investe na vida daquele. Através do Espírito Santo você passa a ser referência na vida daquele. Através dessa referência que você se tornou, a tua igreja também é referência. Os ensinamentos da igreja também passam a ser referência. O estudo ou o ensino que é dado pelo professor da escola também é referência. Mas quando nós escolhemos andar do nosso jeito, não dando ouvidos à gravidade de estar apostatando da fé, nós corremos um sério risco de estar afundando a nossa igreja. Outro ponto, buscar a ajuda da comunidade cristã, da comunidade de sua igreja, dos ensinos através da MCM, da União de Homens, da Escola Bíblica, na unidade cristã. Hebreus 10, 24 e 25. Você volta lá, nós estamos lá para poder a gente concluir a mensagem. Nós estamos em Hebreus, volta um pouquinho lá, Hebreus 10, 24 e 25. Cuidemos também de nos animar uns aos outros. Eu não estou dizendo, amado, que vai ser fácil. Nós vamos sim estar desanimados muitas vezes, mas busque no teu irmão o ânimo para estar à igreja. Minha irmã, eu estou tão desanimada para ir, está acontecendo algo. Aí aquela irmã cheia do Espírito Santo, entendida na palavra de Deus, em comunhão com o Espírito Santo, levanta aquela e diz: mulher, vamos. Lá é o lugar de oração, nós vamos orar pela tua vida, nós vamos interceder juntos, nós vamos aprender juntas, vamos, da mesma forma nós homens, vamos investir na vida das pessoas que nós amamos. Deus, Ele investiu na nossa vida através do seu Filho, e Ele sabia exatamente em qual momento da nossa vida nós íamos negar, em qual momento nós íamos fraquejar da nossa fé. Nem por isso Ele desistiu. Ele veio para todos, Ele morreu por todos, todos aqueles que nele crê, todo aquele que nessa palavra acreditar. Olha no 25 aqui diz: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Cada dia, amado, cada domingo que nós pregamos, cada domingo que a gente ouve a palavra de Deus, podemos terminar o culto ou nem terminar e Deus já levar a sua igreja. O fato é, amado, não é que nós temos urgência de nos apresentar diante do tribunal de Cristo, não é isso. A necessidade dessa urgência que se faz tão persistente é que vidas, inclusive aquelas que frequentam as igrejas, não estão bem instruídas ainda na palavra. É pessoas que ainda vivem sem conhecimento, vivem de forma pagã, vivem leigo a palavra de Deus, vivem nos seus costumes tradicionais que foram criados,
ouvindo os costumes dos bisavós que passaram aos avós, que passaram aos pais e que criam seus filhos, e não fogem dessas tradições, achando que isso é o suficiente. Não é. O que a palavra de Deus diz hoje, amado, é que nós devemos manter a nossa fé viva em Cristo, manter a nossa esperança acesa, como forma de testemunho, um combustível, não só para a nossa vida, mas para os outros, com ânimo dobrado. Mas tudo isso deve ser feito com amor. Eu quero concluir essa fala dizendo que é muito importante para mim e para você, manter vigilante a nossa vida, a nossa atenção, os nossos cuidados contra a apostasia. Muito cuidado. E se vocês, notem aí, não vamos abrir. Manter-se vigilante contra a apostasia. Mateus 24:13. Nota aí para você ler em casa. Manter-se vigilante contra a apostasia. Está encorajado para permanecer firme na fé em Cristo. 1 Coríntios 15:50. Nota aí. 15:58. Para você estar encorajado. Falta coragem, falta ânimo. Eu estou desanimado. Abre lá, lê 1 Coríntios 15:58. Liga para o teu pastor, liga para o teu grupo, liga para o diácono, liga para o irmão. Fala das tuas dificuldades, fala das tuas necessidades, amado. Nós, como Igreja de Cristo, estamos para ajudar e servir ao outro. Nós devemos caminhar juntos. Para encerrar aqui, eu quero dizer, a promessa da felicidade de Deus em nos guardar de cair em apostasia, você vai encontrar ela lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. A fidelidade, eu vou abrir para a gente ler só isso, tá? 1 Coríntios, versículo 1, ou 1 Coríntios capítulo 1, 8 e 9. E diz assim: Ele também nos confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a promessa da fidelidade de Deus em nos guardar, em cair na apostasia. Amém? Guarda essa promessa, amado. Aquele que te chamou, aquele que te confiou como filho, como servo, ele conta com você também para repassar essa mensagem para outro, para guardar essa fé viva, essa esperança em Cristo e esse amor de uns para com os outros, através do evangelismo, através da pregação, através dos encontros, através do testemunho de vida. Que o Senhor assim nos abençoe. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Pai. O Senhor fala ao nosso coração, Senhor Deus, abrindo a nossa mente, nos exortando, Pai, mas uma exortação que nós necessitamos. Nós precisamos aprender um pouco mais da Tua palavra. Precisamos sim guardar aquilo que aprendemos no princípio, mas no Teu reino é necessário que nós avançamos. É necessário, Pai, que nós venhamos então crescer cada dia um pouco mais na Tua palavra. Isso só será possível, Senhor, se dedicarmos um tempo especial em Te buscar através da leitura, em Te buscar através dos estudos, dos encontros dominicais, dos encontros bíblicos, Pai, nos estudos da quarta-feira, da terça-feira. Então, Senhor Deus, aplica essa palavra no nosso coração a ponto de fazer com que nós venhamos entender que o Senhor não está satisfeito somente com a nossa vinda à igreja. Existem vidas lá fora que precisam ser alcançadas e o Senhor conta conosco
Mas o Senhor não quer que vamos ao campus ou que saiamos daqui de qualquer jeito. O Senhor nos convida essa noite, Pai, a termos uma fé inabalável, uma esperança viva, acesa no Senhor Jesus, um amor que não murcha, um amor que não muda, um amor incomparável, como aquele que o Senhor teve por nós, quando enviou teu Filho. Nos ajuda, Senhor, a vencer essas adversidades da nossa vida. Aplica na nossa vida o que nós ouvimos hoje. Assim nós te oramos, Pai, e bendizemos. No nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor assim nos abençoe. Terça-feira nós temos estudo. Quarta-feira, culto de oração. Amém? Não saia sem desejar um ótimo início de semana ao seu irmão, amado.